Alexandre Padilha, e só foi possível graças a um acordo entre governo e as farmácias. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 900 mil diabéticos e hipertensos devem ser beneficiados. Assim, medicamentos como a insulina e o enalapril devem sair de graça. A medida é muito positiva, né? Acho que vem a calhar, há uma expectativa, o povo anseia por isso, medicamento mais barato. Medicamento gratuito seria o ideal, né? Parece que é o que vai acontecer. Nós, comerciantes, estamos assim, também na expectativa de que o governo defina as regras, como que isso vai funcionar. Ou seja, quem é que vai realmente bancar essa gratuidade do medicamento. Até o dia 14 deste mês, as 15 mil farmácias e drogarias conveniadas ao programa devem se adaptar à medida. Qualquer pessoa pode ter acesso aos medicamentos, desde que apresente um documento com foto, CPF e a receita médica atualizada. Que ótima notícia, principalmente para os aposentados, que ganham tão pouco, às vezes tem que arcar com esses medicamentos e agora vão ter acesso a isso de graça. E você acompanha agora a história emocionante do hamburguense Fabiano Dait. Em 2008, ele perdeu o filho de apenas 6 anos para a leucemia. Hoje, Fabiano apoia campanhas que ajudam a salvar vidas. Fabiano viveu a dor de perder um filho para o câncer. Em 2008, Eduardo, de apenas 6 anos, morreu à espera do transplante de medula óssea, após ser diagnosticado com leucemia linfóide aguda. Mesmo com a morte do filho, o técnico de futebol continua participando de campanhas para incentivar as doações. E essa força também veio com o nascimento da filha Maria Eduarda. O importante hoje é mobilizar as pessoas para aumentar o banco de doadores, né? Para não ter essa necessidade de ser tão pequena a chance de se identificar um doador. Em 2010, foram realizados 42 transplantes de medula óssea no estado, de acordo com a Central de Transplantes do Rio Grande do Sul. Mas este número ainda é considerado baixo pelos órgãos de saúde. O motivo? Os gaúchos estão doando menos. Em relatório divulgado pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o estado ocupa a 6ª posição, sendo que por 2 décadas esteve em primeiro lugar. Para este hematologista, muitas pessoas deixam de doar por medo ou falta de conhecimento sobre a doação de órgãos. A dificuldade, obviamente, é daqueles que precisam de um doador que não seja o seu irmão, porque as famílias tendem a ser cada vez menores, então cada vez fica mais difícil de encontrar um doador na família, e então dependendo da doação de voluntários. Essa é a nossa dificuldade atual. Mas saiba que para doar medula óssea, por exemplo, é fácil e rápido. Basta estar disposto a doar e fazer os exames clínicos para comprovar a compatibilidade. Não há qualquer risco para o doador. E durante a coleta, menos de 10% da medula é retirada. Mas não se assuste, essa mesma medula é recomposta pelo organismo. Ou seja, doar não traz nenhum mal à sua saúde e pode sim salvar muitas vidas. Uma mensagem de ter fé, esperança e saber que a gente pode fazer alguma coisa por uma outra pessoa. Que exemplo de família, né? A partir de agora, fique com as notícias da sua região. Um gari morreu em serviço no município de Canoas, na região metropolitana. O homem estava em serviço quando tropeçou e foi atropelado pelo caminhão de coleta de lixo. E um incêndio atingiu casebres na zona leste da capital, no bairro Partenon. Foram necessários 3 caminhões de bombeiros para conter as chamas. Segundo as autoridades, não houve feridos. As causas do incidente estão sendo investigadas. Porto Alegre tem a 4ª cesta básica mais cara do país. Custa quase a metade do salário mínimo. E olha só, para adquirir uma, o cidadão precisa cumprir 95 horas de trabalho. Confira os detalhes no Giro de Notícias. O custo médio da cesta básica subiu em janeiro em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Porto Alegre tem a 4ª cesta mais cara do país, custando R$ 254,70. Em janeiro, estiveram entre os destaques de alta o tomate, o óleo de soja e o açúcar. Do lado das quedas aparecem, entre outros itens, feijão, arroz e carne. O DIEESE também divulgou que o valor do salário mínimo que seria necessário para suprir as despesas básicas de um trabalhador ficou em R$ 2.194,76.
O governador Tarso Genro conseguiu hoje a assinatura do ex-secretário de Segurança Edson Goulart para encaminhar a documentação do convênio com o governo federal que dá direito ao estado de usar 50 milhões de reais para a construção de novos presídios. O prazo para o envio vence nesta sexta-feira e não havia sido encaminhado porque a governadora Ieda Cruzes se negou a assinar os documentos, já que o convênio foi firmado na gestão passada. Ainda assim, o estado ainda corre o risco de perder o recurso que amenizaria o caos no sistema carcerário. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que em 8 anos, o emprego entre pessoas com maior nível de escolaridade subiu 60% no país. Os trabalhadores com 11 anos ou mais de estudo atingiram cerca de 13 milhões e 500 mil pessoas em dezembro do ano passado. Obras no túnel da Conceição, em Porto Alegre. Os trabalhos no local estão em ritmo avançado. 50% das câmaras já foram abertas. Até o momento já foram recuperadas e fechadas 98 unidades. Das 234 câmaras existentes no interior do túnel da Conceição, 117 já foram abertas, o que representa 50% do total. As operações continuam em 2 faixas de cada sentido, sendo que metade da passagem de nível permanece liberada para o tráfego de veículos. Desde setembro, medidas em engenharia de trânsito para reduzir conflitos e proporcionar rotas alternativas foram implantadas. 4 câmeras em funcionamento 24 horas auxiliam no monitoramento do tráfego para que possíveis medidas e alterações sejam tomadas. Iniciada em outubro, a previsão de conclusão desta fase é de até 9 meses. A reforma pretende garantir, no mínimo, mais 30 anos de vida útil à estrutura. E atenção, usuários do transporte coletivo. Linhas do terminal de ônibus da Rua Uruguai têm seus boxes alterados no centro da capital gaúcha. Confira. As linhas que operam no terminal Uruguai terão seus locais alterados, voltando à distribuição anterior à obra de reforma do local. As mudanças serão realizadas a partir da próxima segunda-feira. Veja agora como fica a localização das linhas do terminal Uruguai sentido Siqueira Campos, Mauá. Box 1, Cruzeiro do Sul e Pereira Passos. Box 2, Santa Teresa via Mariano de Matos e Serraria Rodoviária. Box 3, Praia de Belas. Box 4, Assunção, Diário, Moradas da Hípica e Belém Novo, Hípica. Box 5, Caldrifião. Box 6, São José. E outra obra em Porto Alegre que segue bastante adiantada é a substituição da rótula da Avenida Nilo Peçanha por sinaleiras. Equipes trabalham na remoção e readequação do pavimento no canteiro central da rótula. Na próxima semana, será feita a retirada de um poste da rede própria da Prefeitura, localizada no centro da rótula, que vai permitir o alargamento da rua Carlos Traem Filho. Desde o início da obra, já foram retirados e repavimentados os canteiros das ruas Carazinho, Nilópolis e Carlos Traem Filho. O objetivo é qualificar em até 70% o fluxo naquela região, de intensa circulação de veículos, com a garantia também de uma travessia segura para os pedestres. Serão 3 faixas para quem desce e uma para quem sobe em direção ao bairro Bela Vista. Um arroio transbordou no Vale dos Sinos devido à chuva forte, alagando 6 bairros de Sapucaia do Sul e paralisando a estação do Transurb na cidade. Em alguns locais, o nível da água chegou a quase 1 metro. Um bairro de Novo Hamburgo também ficou alagado e em São Leopoldo a chuva deixou ruas interditadas. Foi muito complicado mesmo a situação lá em São Leopoldo, principalmente várias ruas alagadas no município. A inserção no mercado de trabalho. A participação de jovens aumentou na última década. O levantamento feito pela Fundação de Economia e Estatística aponta que entre 1999 e 2009, o número de trabalhadores com idade entre 16 e 24 anos aumentou. O nível de escolaridade também teve elevação. Entre os jovens que integram a população economicamente ativa, o índice dos que possuem ensino fundamental incompleto caiu de 32% para 13%, enquanto daqueles que têm ensino superior incompleto subiu de 33% para 52% no mesmo período. Falando em mercado de trabalho, a disputa dos concursos públicos é muito acirrada. Tem gente que larga todas as atividades só para estudar. O problema é que a aprovação e o nome na lista não são garantia de emprego.
Virgínia está o tempo todo de olho no site da Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Ela passou no concurso de 2009, mas até agora não foi chamada para trabalhar.